Revelado. Durma com afirmações divinas que manifestarão milagres em 40 dias. Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável, mas o desespero bateu à porta quando seu único filho, Lucas, foi diagnosticado com uma doença terminal. A pequena cidade de São Miguel das Palmeiras, onde tudo acontece em meio a encantos e tradições, agora tinha um novo motivo para se unir: a vida do menino que, com seu sorriso gentil, iluminava todos ao redor. Conhecida por sua devoção a São Miguel Arcanjo, Maria começava uma jornada transformadora e sobrenatural que a levaria ao limite de sua fé. Em uma tarde ensolarada, a luz dourada que atravessava a janela da modesta casa de Maria parecia dançar em sussurros angelicais. Com lágrimas escorrendo, ela segurava a mão de Lucas, e de dentro de seu coração brotavam preces ardentes. São Miguel, me ouça! Clamava, enquanto o som de suas orações preenchia o ambiente com energia divina. E no fundo de sua alma, a certeza de que um milagre era possível a conduzia. 40 dias com afirmações divinas, murmurou Maria ao ouvir sobre uma tradição local que prometia manifestar milagres. É isso que farei. É por você, meu filho. Os dias se passaram em meio a uma rotina de costuras e orações. Ela se deitava à noite com o coração repleto de esperança, fervilhando com as afirmações que ecoavam doces em seus lábios. A cada manhã, ao acordar, Maria sentia uma força sobrenatural a envolvendo, como se um manto de luz a protegesse e a guiava. Ela decidiu compartilhar sua história nas redes sociais, atraindo o apoio não só de amigos e vizinhos, mas também de desconhecidos que se uniam em oração. As mensagens de amor e força pareciam emanar de todos os cantos, criando uma rede de fé que transcendeu as fronteiras da cidade. Mas, à medida que a pressão aumentava, a incredulidade de alguns familiares sussurrava em sua mente. A fé fervorosa de Maria começava a vacilar, como o barco deriva em meio a tempestades. Então, o que parecia uma nuvem negra sobre sua vida começou a se dissipar quando, no 20º dia de afirmações, algo extraordinário aconteceu. Lucas, que estava tão fraco, exibia uma melhora surpreendente. O sorriso que fazia falta voltou a brilhar em seu rostinho. Maria, invadida por uma onda de paz, sonhava com o futuro, os braços abertos para receber a vida novamente. No entanto, a alegria foi breve. Uma nova crise sobreveio. Lucas voltou a adoecer com tamanha gravidade, que Maria se viu em um abismo de desespero. Tomada pela ansiedade, afastou-se de todos e das orações. O vazio a consumia, e a escuridão parecia reinar sobre sua alma. Mas à beira da desistência, algo profundo acendeu uma luz dentro dela. Lembrou-se da voz de sua avó, sempre tão sábia. Nos momentos mais difíceis, busque o auxílio dos irmãos na fé. Determinada, Maria decidiu voltar à igreja. Naquela noite, a comunidade se reuniu em um clamor intenso pela vida de Lucas. E quando os corações se uniram em uma poderosa oração, Maria sentiu uma presença divina que quase fez seu corpo vibrar. Uma espécie de poder sobrenatural envolvia todos, e lágrimas de alegria e temor se misturavam no ar ao final da oração. Maria se lembrou de um versículo poderoso, e a certeza do milagre acendeu seu espírito. Deus faz novas todas as coisas. O que ela não sabia era que, ao amanhecer, um testemunho mudaria suas vidas para sempre. Lucas acordaria, sorrindo, completamente recuperado. Mas o que mais estaria reservado na nova jornada de fé que começava para mãe e filho? Naquele milagre, a esperança renascia, mas o futuro guardava segredos a serem revelados. Quando o sol raiou, iluminando a pequena casa de Maria, a esperança tinha um novo brilho. Ela despertou com a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O sorriso de Lucas havia iluminado não apenas o rosto do menino, mas também o coração da mãe que, exaurida, encontrou renovada força. A noite anterior, marcada por orações fervorosas e por aquele clamor coletivo, ecoava em sua mente, fazendo seu espírito vibrar. Maria se levantou com fé renovada. Ao lado da cama, Lucas estava acordado, seus olhos cintilando como estrelas. Mãe, estou com fome! Exclamou ele, e Maria não conseguia acreditar na grandeza daquele momento. Um sopro de vida tinha retornado àquele corpo frágil. Ao correr para a cozinha, uma canção de gratidão brotava de seu peito. Ela preparou o café com uma alegria que há muito não sentia, agradecendo a Deus a cada movimento. Enquanto o aroma do pão quentinho se espalhava pela casa, ela lembrou-se da comunidade reunida na noite anterior. Os rostos de cada irmão e irmã que levantaram as mãos, que clamaram, que jorraram amor por seu filho. Era um testemunho do poder da união em oração, algo que Maria tinha aprendido e, acima de tudo, sentido naquele momento. A fé transforma, a unidade é poderosa. Pensou, refletindo sobre a força daqueles que a cercavam. Lucas, agora mais atento, olhou para a mãe enquanto ela preparava o desjejum. Mãe,
As pessoas estavam orando por mim? Ele parecia curioso, e Maria sorriu, o coração aquecido. Sim, meu amor. Elas te amam, como eu. A fé delas te trouxe de volta. As palavras dela eram como um bálsamo, trazendo clareza pequenina à mente do garoto. Após o café, Maria decidiu que não podia guardar aquela bênção só para si. Ela precisava compartilhar. A comunidade precisava saber do milagre que estava acontecendo. Com o celular em mãos, postou uma foto de Lucas, sorrindo e cheio de vida. A legenda era simples, cheia de comoção. Hoje, a fé nos deu um presente. Meu filho está de volta. A resposta foi imediata. Mensagens de amor, alegria e louvor inundaram a tela, e Maria sentiu o calor daquele carinho, como se cada palavra fosse um abraço apertado. Mas, mesmo em meio à felicidade, uma sombra sutil de dúvida começou a rondar seu coração. Aquela cura não era só uma vitória, era um chamado para que ela se aprofundasse em sua fé. Os dias foram se passando, e Lucas continuava firme e saudável, mas a sensação de que algo ainda estava por vir a acompanhava. Ela precisava entender que tipo de propósito Deus tinha reservado para o filho, que tipo de mensagem a vida deles deveria transmitir ao mundo. Certa manhã, enquanto andava pela cidade, Maria se deparou com um outdoor que falava sobre a importância da gratidão. Agradeça não apenas pelo que você já conquistou, mas também pelo que ainda está por vir, dizia ele. Naquele instante, Maria sentiu uma pontada em seu coração. O que mais Deus estava preparando para eles? Decidida, Maria começou a se dedicar não apenas a agradecer, mas também a se preparar para o que ainda estava por vir. Cada dia se tornava uma nova oportunidade de busca e aprendizado. Ela se uniu a grupos de estudos bíblicos, buscando respostas e fortalecendo sua conexão divina. Com o tempo, sentiu que sua fé se tornava um farol, não só para ela, mas para Lucas e todos ao seu redor. E assim, em busca de respostas, Maria decidiu visitar a igreja novamente, mas dessa vez não era só para orar por Lucas. Ela queria entender qual era seu papel na missão que Deus tinha para a vida deles. O coração batia acelerado, e uma pergunta ecoava em sua mente: o que Deus tem guardado para nós além da cura? À medida que se aproximava da igreja, Maria mal sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado e surpreendente. Enquanto Maria caminhava em direção à igreja, suas emoções eram uma mistura de ansiedade e esperança. As palavras do outdoor ainda ressoavam em sua mente. A ideia de que Deus tinha algo reservado para elas duas a enchia de expectativa. Ao entrar na igreja, um calor reconfortante envolveu seu ser. Ela não estava sozinha. Havia uma comunidade ali, um grupo de irmãos e irmãs que carregavam pelo menos um pedacinho da mesma fé que a sustentava. Os bancos estavam quase cheios, e as vozes cantantes subiam ao céu como uma oferta de louvor. Mesmo sem saber o que estava por vir, Maria se sentia parte de algo grandioso. Ao se sentar e fechar os olhos por um momento, conseguiu sentir a presença de Deus envolvendo-a, como um manto suave que a acolhia, envolvendo-a em amor e paz. A mensagem daquele dia foi sobre a resiliência da fé diante das dificuldades. O pastor falava sobre a importância de não apenas crer, mas de se preparar para os desafios que surgiriam. Cada oração, cada ato de fé, é uma semente que Deus planta em nós, disse ele, com uma convicção contagiante. E essas sementes frutificam, mesmo quando não podemos vê-las imediatamente. As palavras ecoaram dentro de Maria, fazendo seu coração palpitar com nova força. Nela nascia um desejo ardente de entender melhor como essa fé poderia se manifestar em sua vida e na do filho. O que teria que fazer para que as promessas de Deus se realizassem plenamente? À medida que o culto prosseguia, uma ideia começou a tomar forma em sua mente, como um vislumbre de um futuro que poderia ser moldado por sua própria oração e ação. Após o culto, Maria se juntou a um grupo de mulheres que se reunia cada semana para orar e estudar a palavra. Enquanto compartilham suas histórias, ela percebeu que não era apenas ela ser tocada pelo sobrenatural, outras mulheres também viviam milagres em suas jornadas. A cada relato, sua fé aumentava. Eram histórias de luta, mas também de grandes vitórias que refletiam a graça divina. Uma das líderes do grupo, chamada Ana, se destacou com sua presença radiante. A fé é como um músculo, querida. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica, disse Ana, com um sorriso encorajador. Maria aninhou aquelas palavras em seu coração. Era hora de ela exercitar sua fé não só em meio à comunidade, mas em sua vida diária. Foi então que a ideia do desafio de 40 dias começou a germinar. Que tal declarar bênção sobre suas vidas, orar especificamente por milagres e esperar as manifestações de Deus? Ela sentiu que essa poderia ser uma maneira de sacrificar seu tempo e energia, buscando a face de Deus diariamente. Maria decidiu que, ao longo de 40 dias, escreveria cada dia uma afirmação baseada em promessas de Deus,
algo que poderia não só fortalecê-la, mas também a Lucas. Com isso em mente, começou a planejar as primeiras afirmações e orações. As folhas eram como um diário de milagres a serem manifestados. Hoje, creio que estamos cobertos pela sua graça, escrevia em uma folha. Que Lucas seja um instrumento de amor e luz, anotou em outra. Assim eram suas manhãs, cheias de fé e esperança renovada. Mas ao final de cada oração, outro pensamento surgia. O que mais Deus estaria preparando para elas? O que significava essa jornada de 40 dias para o futuro de Lucas? Seria algo nobre, ou um chamado para um serviço maior? O mistério da resposta consumia e ao mesmo tempo alimentava sua determinação. O calor do sol entrava pela janela, e em seus corações, Maria e Lucas estariam prontos para um tempo fenomenal de transformação. Porém, uma nuvem de incerteza pairava no ar. O que realmente aconteceria quando o tempo dos 40 dias se completasse? E assim, entre orações e anotações, a jornada delas começaria a revelar poderes que ultrapassavam a compreensão. Nos dias seguintes, Maria se entregou totalmente ao desafio de 40 dias. Cada manhã começava com fervor renovado, um momento sagrado onde ela se sentava à mesa da cozinha, a luz suave do sol filtrando-se pelas cortinas, criando um ambiente de paz. Com as folhas espalhadas à sua frente, ela escrevia declarações de fé com um desejo ardente. Cada frase pulsava de esperança e amor, um lembrete do compromisso que fizera com Deus e ela mesma. Creio que Lucas será um líder entre os jovens, anotou em um dia. No outro, estou cercada pelo amor e pela proteção do Senhor. As afirmações não eram simples palavras, eram promessas vivas. Imaginava Lucas, em um futuro próximo, realizando seus sonhos e impactando vidas ao seu redor como um farol de luz. A cada dia, Maria se sentia mais conectada à sua espiritualidade. As orações agora saíam de sua boca com mais fervor. O grupo de mulheres que se reunia toda semana se tornava cada vez mais importante. Eram momentos onde compartilhavam lembranças de desafios e testemunhos de bênçãos. Crescia uma irmandade única entre elas, um laço de força que sobrepujava as dificuldades da vida diária. Uma tarde, enquanto conversavam, Ana compartilhou uma história que fez o coração de Maria acelerar. Foi sobre uma mulher na comunidade que havia orado fervorosamente por um milagre e como Deus respondeu de maneiras inesperadas, restaurando a saúde de um ente querido. As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Ana, e isso contagiou a todos. Naquele momento, Maria percebeu que não era só sobre suas orações, era um convite para viver a plenitude do amor de Deus, um chamado para crer que milagres eram possíveis. Com isso, uma nova afirmativa brotou em seu coração. Hoje, escolho acreditar que eu e meu filho estamos no centro da vontade de Deus. E com esse pensamento, Maria começou a palpitar com a ideia de que essa jornada não era apenas sobre ela, mas também sobre a transformação dos que estavam ao seu redor. Seria uma oportunidade de compartilhar com Lucas o poder da fé e da oração, e talvez, ensinar a ele a importância de crer em algo maior. A cada semana, os dias se passavam e as vontades do Senhor se tornavam mais visíveis. Maria notou mudanças sutis em Lucas, um sorriso mais brilhante, um olhar mais esperançoso. A ligação entre eles se tornou mais forte. O menino parecia perceber que algo mudava em sua mãe, e isso o encorajava a sonhar mais. As conversas entre eles cresciam em profundidade. Na noite de um sábado, Maria resolveu fazer algo especial. Criou um ritual de gratidão e adoração. Ela preparou um jantar, decorou a mesa com flores e acendeu velas, criando um clima de celebração. Lucas estava curioso, e ao sentar-se à mesa, a mãe explicou: hoje celebramos nosso crescimento e todas as bênçãos que Deus nos deu, mesmo as que ainda não vemos. Naquele momento, enquanto compartilhavam risadas e saboreavam a refeição, Maria sentiu que a transformação não estava apenas em suas orações, mas nas pequenas coisas do dia a dia, como uma semente que germinava e começava a florir. Contudo, ao final do dia, uma pergunta ainda pairava no ar: estaria a preparação de algo grande se esboçando na vida delas? Aquilo a deixava inquieta. À medida que as palavras da oração ecoavam em sua mente, uma expectativa crescente a envolvia. Com o último olhar sobre a mesa decorada, Maria sentiu que aquele era o primeiro passo de algo monumental. Mas nas profundezas de seu coração, a dúvida deixava um rastro de incerteza. O que ocorreria quando os 40 dias acabassem? Seu espírito vibrava com as promessas divinas, mas havia uma expectativa mística: o que estava guardado nas bênçãos que ainda não tinham sido manifestadas? E assim, enquanto o dia chegava ao final, uma energia vibrante começava a se manifestar, como se o próprio céu estivesse sendo preparado para uma grande revelação. Nos dias que seguiram, uma nova luz começou a brilhar na vida de Maria e Lucas. O entusiasmo e a expectativa pareciam pairar no ar como uma fragrância doce e prometedora.
Maria se dedicava às suas orações com ainda mais intensidade. Ao acordar, ela sentia uma presença, uma luz interna que guiava seus passos a cada decisão pequena do cotidiano. Ao redor da mesa, as folhas tornaram-se um testemunho da transformação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Em uma manhã ensolarada, enquanto escrevia sua afirmação, Maria parou e refletiu. Deus, meu coração está aberto para receber as novidades que você tem para nós. Essa oração parecia ecoar em sua alma, trazendo uma paz inexplicável. Ao olhar para Lucas, que brincava no quintal, um sorriso se formou em seus lábios. A energia do amor fluiu tão intensamente que parecia quase palpável. E foi quando tudo começou a se intensificar. Em sua reunião semanal com o grupo de mulheres, as conversas giraram em torno de algo poderoso. Ana trouxe novidades sobre a mulher que havia recebido o milagre e ela estava curada e muito melhor. Estavam todos animados, os olhos brilhando de esperança. Os relatos de fé e intervenções de Deus eram como um bálsamo, e cada mulher ali se encorajava mutuamente, crendo que o melhor ainda estava por vir. Enquanto partilhavam risadas e lágrimas, Maria sentiu um peso em seu coração. A dúvida que a atormentava logo desapareceu, e em seu lugar ergueu-se uma determinação. Se Deus pode fazer isso por ela, pode fazer por nós, pensou em voz alta. As mulheres na mesa aplaudiram suas palavras e passaram a orar juntas, unidas em fervente expectativa. Naquela noite, ao voltarem para casa, Maria e Lucas conversaram sobre a mágica das pequenas coisas e de como Deus estava sempre presente. O menino ouvia atentamente, absorvendo cada palavra da mãe. O brilho em seu olhar parecia refletir as promessas que se formavam no horizonte. Com os olhinhos brilhantes, Lucas perguntou: Mãe, você acha que também teremos nosso milagre? Maria sorriu, um calor tomando conta dela. Sim, filho. Precisamos acreditar. Como ela aponta a rotina se tornou um ciclo de oração e gratidão. Elas decidiriam visualizar o que desejavam. Maria começou a ensinar Lucas a imaginar cada detalhe dos sonhos que tinham, as cores, as emoções, os sorrisos. Era como pintar uma tela viva, onde Deus já havia preparado a arte de suas vidas, e a oração era a chave para abrir a porta dessa criação. Então, em um determinado sábado, algo inesperado aconteceu. Durante um passeio no parque, Maria avistou uma conhecida professora de Lucas, que costumava dar aulas na escola. A mulher se aproximou com um sorriso largo. Oi, Maria. Posso te contar algo? Notei uma mudança incrível no Lucas. Ele está mais confiante e feliz. O coração de Maria pulsou. A professora então revelou que estava organizando um evento de jovens e queria convidar Lucas para ser um dos líderes. O orgulho e a alegria se entrelaçavam profundamente. Isso é maravilhoso. Eu não sei como agradecer. Maria respondeu, quase sem palavras. Com um brilho nos olhos, ela percebeu que talvez o que Deus tinha reservado para elas estava se revelando bem ali, diante de sua fé. O convite era mais do que uma oportunidade. Era uma confirmação de que sua jornada espiritual estava levando-as a um destino especial. À medida que programas, preparações e ensaios se avolumavam, a gratidão de Maria aumentava a cada dia. Apesar do entusiasmo, uma pergunta sussurrava em seu espírito: e se isso for apenas o começo? Enquanto a noite caía e elas se preparavam para dormir, Maria olhou para Lucas, que sonhava tranquilamente. Uma onda de gratidão e expectativa a envolveu. Havia mais, e ela sentia que a revelação estava apenas começando. Qual seria o próximo passo nessa jornada de transformação? O que Deus ainda tinha guardado para elas nas próximas semanas? A resposta parecia estar mais perto do que nunca, enquanto uma nova aurora se preparava para despertar em suas vidas. Naquela manhã brilhante, Maria acordou com uma energia renovada. O sol filtrava suas luzes através da janela, desenhando padrões dançantes no chão. Ela sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Ao lado dela, Lucas se espreguiçava, ainda com o rosto sonolento, mas o sorriso em seus lábios já prenunciava um dia feliz. Maria se sentou na beirada da cama e, em um gesto de gratidão, agradeceu a Deus pelo milagre da vida e pelo novo dia que se apresentava. Hoje, vamos fazer algo diferente, disse Maria, com um brilho nos olhos. Eu quero que você escreva seus próprios sonhos. Vamos colocar no papel aquilo que seu coração deseja. Lucas, animado, pegou seu caderninho de desenho e começou a rabiscar. Cada traço representava sua visão: uma casa cheia de alegria, um coração cheio de amor, amigos felizes ao seu redor. Ao ver seu filho tão envolvido, o coração de Maria se encheu de alegria. Era o início de algo grandioso, e ela sentia isso vibrar em seu interior. Durante a tarde, enquanto Maria preparava um lanche especial, o telefone tocou.
Era Ana, sua amiga do grupo de oração, com uma novidade que quase a fez deixar tudo cair no chão. Maria, você não vai acreditar. Fui convidada para compartilhar meu testemunho em uma conferência. Eles disseram que querem falar sobre as intervenções de Deus e a importância da fé. Eu pensei imediatamente em você. As palavras de Ana preenchiam o ar como um hino de esperança. Maria ouviu cada sílaba com um sorriso radiante no rosto. Mais uma confirmação divina, pensou. Ana, isso é incrível. Você tem que ir. Vamos orar juntas para que Deus te use poderosamente. E assim, juntas, elas iniciaram uma oração fervorosa, pedindo a Deus que preparasse os corações que ouviriam Ana. Após desligar, Maria se sentou com Lucas e perguntou: Você sabia que sua professora falou sobre você na escola? Olha só a oportunidade que estão dando a ela. Lucas riu, como se ambos estivessem dentro de um segredo gostoso. Com o dia passando rapidamente e a expectativa aumentando, Maria e Lucas decidiram ir ao encontro de jovens que a professora de Lucas organizava. No caminho, Maria sentia-se leve, como se estivesse flutuando. Ao chegarem no evento, a energia estava eletrizante. Músicas alegres preenchiam o ambiente, e sorrisos se espalhavam. Maria observou enquanto Lucas, tímido, se aproximava dos outros jovens, que o acolhiam com abraços. Era um momento verdadeiro de pertencimento. E no fundo de seu coração, Maria sabia que isso era parte do plano divino. Alguns minutos depois, enquanto todos se reuniam para uma oração em grupo, Maria sentiu uma presença forte ao seu lado. Uma mulher, com um semblante sereno, estava ali, e os olhos de Maria se encontraram com os dela. Você é uma mãe cheia de fé, não é mesmo? A mulher disse com um sorriso. As palavras tinham um peso especial, como se fossem ungidas por algo além do palpável. Eu só estou tentando fazer o melhor, Maria respondeu, surpresa. A mulher continuou, continue crendo, porque coisas maiores estão por vir. Deus tem planos grandes para você e seu filho. Ao ouvir aquelas palavras, o coração de Maria pulsou com força. Era uma confirmação de que o caminho estava iluminado pela mão de Deus. Ela estava prestes a descobrir uma nova dimensão de sua fé. Enquanto a noite caía, a expectativa com relação ao futuro crescia. Elas haviam escrito suas visões, mas havia algo no ar que dizia que Deus ainda tinha muito a revelar. E se nós estivermos apenas começando a ver o que Deus pode fazer por nós? O que mais será revelado em nosso caminho? Maria ponderou, olhando para as estrelas que começavam a brilhar no céu. Naquela noite, enquanto os ecos de risadas e orações se afastavam, um sentido profundo de expectativa e mistério pairava. O que mais Deus estava preparando para elas? Uma nova aventura espiritual estava por vir, e Maria estava mais do que pronta para descobrir. Com o passar dos dias, a energia vibrante daquele encontro ainda reverberava dentro de Maria. Ela sabia que a vida estava em movimento, como um rio fluindo com força, levando consigo promessas de transformação e bênçãos. O tempo que se passou após a conferência de Ana trouxe novas ideias. Maria decidiu que queria aprofundar esse novo sentimento de fé e esperança. Era hora de agir e colocar em prática tudo que ela via como revelação divina. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, uma ideia surgiu em sua mente. Por que não criar um espaço onde Lucas e ela pudessem se conectar diariamente com Deus e com seus sonhos? Vamos criar um mural de sonhos! Exclamou, animada. Ela queria que aquele espaço fosse um testemunho visual de tudo o que Deus poderia fazer. Após conversarem sobre o que cada um desejava colocar no mural, Lucas pegou seu caderninho de desenho. À medida que desenhava, descrevia suas aspirações. Eu quero um mundo onde todos sejam amigos, mamãe. E onde a gente tem um cachorro enorme que brinque com a gente. Maria riu, admirada pela pureza dos sonhos de Lucas. Seus próprios pensamentos também começaram a fluir. Com o dia ensolarado emoldurando a casa, Maria começou a recolher materiais, papéis coloridos, canetas e até algumas fotos que representavam seus desejos. Ela sentia que estavam não apenas criando um mural, mas também fazendo um pacto com Deus, um compromisso de fé que os uniria na busca por suas bênçãos. Quando terminaram, o mural era um espetáculo de cores e sorrisos. Cada desenho e cada palavra estavam impregnados de esperança. Maria olhou para Lucas e disse: Aqui está nossa declaração de fé. Agora, todos os dias, vamos orar por isso. Vamos acreditar que tudo isso pode se realizar. Eles se sentaram em frente ao mural. Maria, com o coração cheio de emoção, começou a orar. A cada palavra, ela sentia uma resposta vindo do céu. As promessas não eram apenas para ela e Lucas, mas também para as vidas que se conectariam a eles.
Era como se Deus estivesse orando junto com eles, trazendo à tona a essência de seus sonhos. Atingida pela intensidade do momento, Maria pensou no que a mulher do evento havia dito. Coisas maiores estão por vir. Essas palavras ecoavam dentro dela, como um mantra que inflamava sua fé. Ela se lembrou de que a vida espiritual, às vezes, pode parecer uma caminhada solitária, mas, ao mesmo tempo, estava cercada por uma comunidade apaixonada e cheia de vidas interligadas por um propósito divino. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Maria e Lucas se juntaram à vizinhança para um momento de comunhão. Ao entardecer, a energia do fôlego coletivo trouxe algo especial, um senso de pertencer. As histórias compartilhadas, os testemunhos de fé e esperança criaram laços invisíveis, mas intensos. Cada relato de vitória e cada luta travada desenharam um quadro onde Deus demoliu muros e erguia sonhos. Se Deus pode operar milagres em nós, imagina quantos mais Ele ainda pode fazer? Refletiu Maria. Uma ideia ainda mais poderosa começou a surgir em sua mente. Ela sabia que não estava sozinha nessa jornada, e que a fé coletiva poderia gerar uma onda de bênçãos inimagináveis. E se nós organizássemos um encontro para compartilhar tudo isso com mais pessoas? A produção desse mural é apenas o começo. Ela se virou para Lucas, seus olhos brilhando de entusiasmo. A resposta de Lucas a fez rir. Você quer dizer que todo mundo pode acreditar também? Exatamente. Respondeu Maria, com gratidão no coração. Estamos apenas começando a ver o que Deus pode fazer por nós. Agora, vamos abrir espaço para que outros também se unam a nós nessa busca. Com o coração ansioso, Maria começou a planejar o que poderia ser essa nova aventura. Mas havia um mistério pairando no ar, algo que ainda estava por se revelar, guardando uma surpresa que mudaria a vida de todos ao seu redor. O que Deus tinha reservado para elas e sua comunidade? A expectativa crescia, e Maria mal podia esperar para descobrir. Nos dias que se seguiram, a ideia de Maria começou a tomar forma. Ela se via cercada por papéis, anotações e inspirações que jorravam como um manancial de criatividade. Agarrada à visão de unir as pessoas em torno da fé, Maria decidiu que o encontro seria realizado no próximo sábado, e isso a fez vibrar de ansiedade. O tempo passou rápido. Os convites foram impressos com carinho e entregues a cada vizinho disposto a entrar naquela nova onda de esperança. Quando o grande dia chegou, o brilho do sol parecia celebrar o novo começo. O coração de Maria pulsava forte, como se sentisse a presença do Espírito Santo a guiá-la. Com Lucas ao seu lado, ela decorou o espaço com os sonhos que já haviam colocado no mural. Cada detalhe refletia o amor e a fé que enchiam o coração daquela comunidade. À medida que as pessoas começaram a chegar, Maria sentiu um misto de alegria e nervosismo. Olhos curiosos se voltaram para ela à medida que cada um se acomodava. Várias gerações de vizinhos estavam ali, e ela percebeu que não eram apenas colegas de rua, eram uma verdadeira família em Cristo. O murmúrio animado foi se transformando em um silêncio reverente quando Maria se posicionou à frente de todos, pedalando a energia que emanava do coração dela. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Maria começou, e as palavras saíram com força. Hoje, estamos aqui para celebrar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Cada um de nós tem, de alguma forma, um sonho que pode ser transformado em realidade. Através da fé, podemos criar um espaço seguro, onde cada um pode compartilhar suas esperanças e anseios. Tudo isso para crescer juntos. À medida que cada pessoa começava a compartilhar suas histórias, o ambiente se preenchia com vozes cheias de emoção. Maria percebia que algo divino estava em ação. As experiências de dor, superação e alegria se entrelaçavam, formando uma tapeçaria única que refletia a grandeza de Deus. Nesse intercâmbio, lágrimas começaram a escorregar, risos ecoaram e cada coração ali presente pulsava em uníssono. Maria lembrou das palavras de Ana sobre a importância da unidade e da fé. Fazendo uma pausa, ela olhou para a multidão que a cercava e disse: vamos nos comprometer a orar uns pelos outros. Que tal formarmos pequenos grupos para que possamos apoiar e encorajar nossa caminhada de fé? Juntos, não somos apenas mais fortes, mas podemos ver milagres acontecerem. Murmúrios de concordância se espalharam pelo ambiente, e um espírito de expectativa tomou conta ali. Maria sentia que sua ideia não era apenas um evento, estava criando um movimento de renovação espiritual. Algo maior estava sendo gestado, um verdadeiro avivamento. Enquanto os grupos começaram a se formar, Maria viu Lucas interagir com outras crianças, compartilhando seus próprios sonhos de amizade e alegria. Era um sinal claro de que a nova geração estava pronta para crer e sonhar. No meio dos testemunhos, uma senhora se levantou, com um brilho profundo nos olhos. Maria, sua iniciativa nos trouxe esperança.
No entanto, eu tenho uma preocupação. E se fizermos tudo isso e nos decepcionarmos? E se os nossos sonhos não se realizarem? Como lidamos com a dor do não? O silêncio caiu, e todos os olhares se voltaram para Maria. A pergunta atingiu como uma flecha, mas ela respirou fundo. A trajetória da fé não é uma linha reta, pensou. Ela olhou nos olhos da mulher e sorriu. A fé não nos promete que tudo será perfeito. Mas ela nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Cada semente que plantamos em oração vai florescer num tempo perfeito. Nunca devemos subestimar o que Deus pode fazer através de nós, mesmo nas dificuldades. Após esse momento, a atmosfera carregou-se de uma nova expectativa. Todos ali compartilhavam um propósito renovado, um compromisso de união e força. Conforme o encontro avançava, as bênçãos começaram a se manifestar de formas inesperadas. Maria sentia a energia tomar conta do espaço, e o sorriso no rosto de cada um ali. Era um testemunho do que estava por vir. Uma luz começou a brilhar intensamente entre eles, como se Deus estivesse presente, palpável e próximo. Ao final do encontro, todos se uniram em uma oração poderosa, clamando por uma nova etapa na vida da comunidade. Maria sabia que o trabalho estava apenas começando. Mas havia ainda algo a ser descoberto. Com um coração cheio de esperança, ela se perguntava: será que a fé deles poderia alcançar tão longe quanto seus sonhos? O que mais Deus tinha reservado, aguardando ser revelado aos olhos de quem acreditasse? O futuro era um grande mistério, mas Maria estava pronta para seguir adiante, cheia de fé. Conforme os dias se passavam após o encontro transformador, a vida na comunidade parecia uma dança. Cada passo dado era permeado por uma expectativa vibrante do que ainda estava por vir. Maria sentia energia ao seu redor, como se cada oração e cada sonho compartilhado ecoassem no céu, aguardando a resposta divina. Foi numa manhã ensolarada, enquanto tomava seu café, que uma ideia ousada se infiltrou em sua mente. E se, por 40 dias, todos nós buscássemos a Deus com afirmações poderosas? Algo que nos una não só em fé, mas também em propósito e ação. Com entusiasmo, Maria começou a rabiscar cartões com promessas bíblicas e declarações de fé, que poderiam inspirar cada membro da comunidade a declarar a verdade que Deus prometera. Ela então enviou uma mensagem aos grupos que haviam se formado durante o encontro. Meus amados, que tal iniciarmos uma jornada de 40 dias, onde todos nós vamos nos comprometer a declarar as verdades de Deus sobre nossas vidas? Vamos juntos orar, acreditar e, acima de tudo, agir em fé. A resposta foi imediata e cheia de animação. Irmãos e irmãs se uniam à visão, prontos para enfrentar o desafio e firmar um pacto de fé. No dia marcado para o início da jornada, o clima estava carregado de expectativa e alegria. Maria se reuniu com os grupos para compartilhar o plano. Cada dia, iremos afirmar algo que cremos. A palavra de Deus é viva, e quando falamos com fé, estamos plantando sementes que vão germinar. Ela fez questão de que cada um escolhesse suas afirmações pessoais, que se conectassem com os sonhos e desejos que tinham para a vida. Com corações abertos, todos começaram a orar. Um por um, os membros compartilhavam suas declarações, enquanto a paixão e a fé fluíam como um rio. As pequenas afirmações se transformavam em poderosas declarações que preenchiam o espaço. Eu sou amado. Eu tenho propósito. Eu sou livre. O espaço era iluminado, e algo extraordinário estava sendo gestado. Maria podia sentir que, mais do que palavras, era um clamor da alma que se elevava. Olhos brilhavam e risos se misturavam com lágrimas de gratidão. O sentimento era de que cada um ali fazia parte de algo muito maior. Era como se elas estivessem tecendo uma rede espiritual que conectava cada um à essência do Criador. Nos dias seguintes, algo notável começou a acontecer. As pessoas começaram a testemunhar pequenas e grandes mudanças em suas vidas. Uma promoção inesperada aqui, um reencontro familiar ali. Era como se o Senhor estivesse respondendo aquelas declarações de fé. Maria observava tudo com um sorriso radiante. O que antes começara como um sonho, agora estava se concretizando. Era visível que a fé da comunidade havia se tornado uma chama acesa, iluminando cada canto das vidas umas das outras. Contudo, em meio a essa alegria crescente, uma inquietude surgiu em seu peito. Ela sabia que um marco tão poderoso também poderia atrair desafios. Como a senhora que havia levantado a preocupação no encontro, Maria se lembrava de que nem todos os céticos iriam se calar. E se surgissem dúvidas e medos que poderiam ameaçar a unidade? A decisão de se manter firme na fé era crucial, mas o que mais o Senhor estava preparando? Um dia, enquanto orava sozinha, Maria sentiu um peso em suas mãos.
Abrindo os olhos, encontrou uma caixa antiga, que sempre estivera guardada em seu armário. O que poderia haver dentro dela? O espírito a guiava a abri-la, revelando algo que poderia mudar tudo. O que estaria aguardando ser descoberto nesse artefato misterioso? Maria não sabia, mas sentia que o próximo passo de sua jornada estava prestes a ser desvendado. O que ela encontraria poderia ser a chave para o impacto espiritual que tanto desejavam. A curiosidade a consumia e, por esse motivo, o chamado era claro. Era hora de investigar e preparar-se para o que estava por vir. Maria não podia imaginar a profundidade do que estava prestes a descobrir. Com as mãos tremendo de expectativa, ela abriu a caixa antiga que parecia ter sido guardada há muito tempo. A poeira dos anos dançava no ar junto com os raios de sol que entravam pela janela. Dentro, encontrou cartas, fotografias e um diário de sua avó, recheado com relatos de oração e promessas divinas que haviam sustentado sua família em tempos de dificuldade. Ao folhear aquelas páginas amareladas, sentia-se envolvida por uma conexão sagrada. As palavras de sua avó, escritas com tanta fé e amor, revelavam a força de uma mulher que também enfrentou desafios. Entre as cartas, uma se destacou. Era uma mensagem que falava sobre a importância de acreditar no plano de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida nos rodeiam, dizia, como um eco no coração de Maria. A cada parágrafo que lia, seu espírito se inflamava. As promessas ali contidas eram um lembrete de que ela não estava sozinha. Era como se sua avó estivesse ali, abraçando-a em meio à adversidade. E assim, no calor do momento, uma ideia emergiu. Maria decidiu que compartilharia tudo aquilo com sua comunidade. O legado de fé não poderia ser guardado, deveria ser multiplicado. Com o coração cheio, ela convocou os grupos e compartilhou a história inspiradora de sua avó. A energia do ambiente transbordava em amor e fé. As palavras foram como fogo, acendendo novas chamas nos corações dos presentes. A ideia de que a fé pode ser passada de geração em geração tornou-se um clamor. Vamos lançar um desafio, um projeto onde todos possam compartilhar histórias de fé das suas famílias, construindo nosso mural de bênçãos coletivas. Exclamou, e os rostos ao redor dela se iluminavam como se todos vissem um futuro brilhante. Nos dias seguintes, cada membro da comunidade trouxe suas histórias, fotos e objetos que tinham significados especiais. Um mural de amor se armou na igreja, onde cada pedaço representava a mão movendo-se de Deus nas vidas de todos. O espaço se transformou em um testemunho visual da fidelidade divina e da força da fé coletiva. A energia era palpável, as vozes ecoavam em adoração. A cada nova adição ao mural, os testemunhos se entrelaçavam como uma tapeçaria de vidas que foram moldadas pelas promessas de Deus. Maria sentiu como se cada história ali fosse uma prova de que, independentemente dos desafios, a luz da fé sempre conseguiria brilhar. A conexão entre todos os presentes se estreitava. Maria viu Lucas se envolvendo, ouvindo atentamente as histórias de outros jovens, e compartilhando suas próprias esperanças. O coração dela transbordava de alegria ao perceber que seu filho estava aprendendo, não apenas sobre a fé, mas sobre a importância da comunidade e da unidade em Cristo. Mais uma vez, o amor de Deus se manifestava. Durante um culto que culminou a celebração do mural, Maria levantou sua voz em gratidão. As palavras fluíam naturalmente, uma oração fervorosa de agradecimento, e ela não podia deixar de se sentir conectada a algo maior. Naquele instante, a igreja parecia vibrar com uma energia divina, como um feixe de luz tocando cada coração presente. Quando Maria olhou para a congregação, sentiu a presença de Deus mais forte do que nunca. Era como se a essência de cada história que sobrevoava o ar formasse um círculo sagrado de proteção e força. A certeza de que milagres estavam sendo gerados impulsionava sua fé. A celebração terminou com todos de mãos dadas, uma corrente de amor e esperança. Os oleiros da vida estavam moldando seu futuro juntos, e Maria percebeu que a jornada dela e de Lucas não era mais apenas sobre eles. Era uma missão divina que envolvia toda a comunidade, e ela sabia que havia muito mais por vir. Ao voltar para casa com Lucas, a energia no ar estava repleta de expectativa. Havia um novo sopro de vida, um chamado que ressoava dentro dela. Nosso propósito agora vai além, não é apenas sobre curar, mas espalhar a mensagem do amor de Deus, disse a ela mesma. Dias depois, enquanto sentava para escrever suas afirmações diárias, Maria teve uma ideia ainda mais audaciosa. Elas deveriam organizar retiros de oração, onde todos poderiam se encontrar para aprofundar suas experiências espirituais, erguendo ungidas preces e agradecimentos. Com isso em mente, a certeza da ação seduziu-a. Vamos continuar o trabalho que Deus começou, porque o que Ele faz em nossas vidas deve ser compartilhado.
E ao planejar o primeiro retiro, Maria sentiu uma onda de amor e fé a envolver. Este era o momento de se preparar para influenciar vidas a cada nova relação que fortaleceria, a cada alma que se uniria à empreitada de fé. A comunidade se tornava um solo fértil para os sonhos de Deus florescerem. O futuro ainda guardava segredos a serem desvendados. Mas, com os desafios e as promessas que aprenderam a enfrentar juntos, a certeza de que a jornada continuaria a se desdobrar em bênçãos e milagres saturava o ar, como uma doce fragrância de flores no campo. Maria e Lucas sabiam que, com fé, amor e união, tudo era possível. E assim, ao longo dos dias, eles continuaram a escrever suas histórias de fé, uma declaração de esperança se levantando, estabelecendo um legado que passaria pelas gerações. Uma temporada de milagres apenas começando. Agora, queridos leitores, o que você espera manifestar em sua vida? Haja com fé, pois o poder está em suas palavras. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Junte-se a nós nessa caminhada de fé e transformação.